Bom dia, povo abençoado de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Começando mais um dia abençoado para a glória de Deus, meditando um pouquinho na palavra de Deus aqui. E a palavra de Deus hoje que eu estou meditando é no Salmo 3, verso 5, que diz assim: deitei-me e dormi, e acordei porque o Senhor me sustentou. Esse salmo aqui é um salmo de Davi, é um salmo maravilhoso, porque mostra a aflição, a angústia de um rei, de um homem que está pagando o preço do seu pecado ali, por conta de uma perseguição agora que está sofrendo pelo próprio filho, Absalão. Absalão, ele não somente tomou o trono de Davi, mas também tomou o coração do povo. E agora nós vemos aqui Davi fugindo, fugindo do próprio filho. E aqui ele começa a entoar esse salmo. Esse salmo é interessante porque ele começa falando: Senhor, como tem multiplicado os meus adversários. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. E aí nós vemos que Davi está angustiado, oprimido. E por que Deus permite essa perseguição? Davi não se arrependeu? Sim, ele se arrependeu. Porém, a palavra de Deus fala assim: aquele que confessa seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Por que Deus permite o sofrimento? Deus permite a perseguição? Por que Deus permite você passar por certa situação? Aqui a consequência de Davi é por conta do pecado do adultério com Betseba. Tudo na vida dele virou um caos. Mas ele arrependeu, não arrependeu? Sim, ele arrependeu. Porém, as consequências do pecado o acompanharam. Mas Deus permite isso para que gere em nós o arrependimento. Muitas vezes você está passando por uma situação adversa na sua vida, é por conta do pecado, por conta de alguma coisa que realmente Deus quer tratar no teu coração, assim como queria tratar no coração de Davi. Ele diz: Senhor, eu tenho se multiplicado demais os meus adversários. As pessoas estão me dizendo que não há salvação mais para mim no Senhor. O que eu faço? E aí, ele mesmo, ali clamando, nessa angústia, nessa dor, ele consegue falar assim: o Senhor é o meu escudo. O Senhor é a glória que cobre a minha cabeça. E aí nós vemos Davi, ali no coração dele sendo formado algo maravilhoso. Ao mesmo tempo que ele clamava de angústia, agora ele fala assim: mas eu sei que o Senhor é meu escudo, o Senhor é a glória que cobre a minha cabeça, Senhor. Por isso eu deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou, porque o Senhor me levantou. Aleluia. O Senhor quer te levantar. Levante, erga a cabeça. Não pare diante das circunstâncias difíceis. Muitas vezes você está aí oprimido, angustiado por conta de algo que você está sofrendo, mas são consequências de algo que você fez. Mas Deus, ele tem misericórdia. Por isso, confessa o seu pecado e deixa, porque você vai alcançar a misericórdia. Mas Davi, ele vai falando aqui, ainda ele continua aqui no verso 6, ele fala assim, ó: não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercam. Não temerei 10 milhares de pessoas. Por quê? Porque o Senhor é o meu escudo. O Senhor é a glória que cobre a minha cabeça. A tua glória, a tua presença, ela cobre a minha cabeça, cobre a minha vida. O Senhor me protege, o Senhor me guarda, mesmo em meio às adversidades. Porque o que eu estou passando, eu sei que é para que eu possa estar amadurecendo, para que eu possa estar crescendo, para que eu possa estar cada vez mais tendo mais fé no Senhor. Então, é o que Davi está passando aqui, para que ele possa deixar exemplo para nós. Algo maravilhoso, Depois, no verso 7 e 8, ele diz assim: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios. Ele fala assim: levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, porque eu sei que o Senhor pode vencer os meus inimigos por mim. Eu não consigo vencer, mas o Senhor vai vencer por mim. Por quê? Porque eu estou aqui disposto a entregar a minha vida ao Senhor todos os dias da minha vida daqui para frente. Eu não vou mais viver uma vida de pecado. Por quê? Porque eu não vou deixar ele me dominar. Isso quer dizer que eu não vou ter pecado mais? Não, mas quer dizer que você, mesmo tendo pecado, vai ser um pecado que você não vai estar maquinando. O problema da vida cristã, o que é? As pessoas falam assim: então você não peca mais? Sim, nós pecamos, mas nós não temos mais prazer na prática do pecado. Assim foi com a vida de Davi, assim tem que ser na minha e na sua vida também. Não termos mais prazer na prática do pecado. Mas ele termina dizendo assim: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a sua bênção. A bênção do Senhor está sobre o povo que realmente tem Jesus como seu Senhor e Salvador.
as bênçãos do Senhor. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa estar abençoando, mas ela está estendida para abençoar. Davi estava sendo perseguido por Absalão. Qual que é o Absalão que tem perseguido você? Reflita comigo aí, qual é o Absalão que está te perseguindo, né? Muitas vezes são consequências, né? Às vezes é um pensamento, às vezes é um momento que você está pensando em algo, às vezes é uma luta que você está passando, financeira, uma luta realmente contra alguém, né? Só que a nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue, é contra os principados e potestades. Põe isso no teu coração. Mas é importante nós sabermos, né, qual que é o Absalão que está realmente afrontando hoje. Então vamos lutar e vencer. Vamos ter o Senhor como nosso escudo. A glória de Deus cobre a sua cabeça. Você sabe que Ele está contigo e Ele vai guerrear por você. Porém, isso tudo que você está passando é para te amadurecer, para te preparar, para você ser um guerreiro em meio às muitas batalhas que virão pela frente ainda. Mas deixa eu falar uma coisa para você, né? Dormir é um ato de fé e acordar é um milagre de sustentação. Dormir é um ato de fé. Acordar é um milagre da sustentação de Deus na sua vida. Você dormiu, você acordou porque o Senhor te sustentou. Então dá glória a Deus aí. Glorifica a Deus hoje, porque você está aí olhando para mim, assistindo esse vídeo e falando assim: obrigado, Senhor, porque eu dormi e acordei e o Senhor me sustentou. Que coisa maravilhosa, né? O sono do justo não é a falta de preocupação, mas é o excesso de confiança em Deus. O sono do justo não é a falta de preocupação, mas é o excesso de confiança em Deus. Que coisa maravilhosa, né? Então, se você realmente está dormindo em paz, mesmo em meio à tribulação, você pode ter certeza que você está tendo o sono do justo. Mas e quando eu fico preocupado, angustiado, o sono não vem? Confia no Senhor, porque Ele vai fazer tudo na sua vida. Confia nele, porque Ele é justo para nos perdoar e Ele nos justifica de todo pecado e Ele quer te ajudar a socorrer no tempo oportuno para que você possa estar sendo abençoado aí em tudo que você fizer, né? Ele vai prosperar na tua vida. Se você crê nisso, dá uma glória a Deus, né? Também, entre o seu deitar e o seu adorar, entre o seu deitar e o seu acordar, existe uma mão invisível que mantém o teu coração batendo. Entre o seu deitar e o seu acordar, existe ali uma mão que está ali fazendo com que o seu coração bata firme e forte. A mão de Deus. A mão de Deus te guarda porque você realmente confiou nele. Ele está te realmente abençoando durante o sono. Durante a noite ele te guarda. Durante o dia ele te livra dos maus. Mas ele permite que você passe por um processo para que você entenda o propósito. Você entende isso? É algo maravilhoso, né? Mas deitei com medo. Olha aqui como esse Davi, ele passou aqui, ó. Deitei com medo, né? Deitei com medo, dormi com fé e acordei com força. Deitei com medo, dormi com fé e acordei com força. Guarda isso no teu coração. Você muitas vezes deita com medo, né? Você dorme com fé e acorda com força. Então você tem que ser assim, né? Ao deitar, clame ao Senhor. Mesmo em meio à tribulação, à luta, tá enfermo, vou clamar ao Senhor. Tô com medo disso aqui não dar certo, tô com medo de essa enfermidade, né, fazer algo pior na minha vida, tô com medo de enfrentar o amanhã, mas tô com medo de muitas coisas, tô com dificuldade em uma área e outra área da vida, mas guarda isso no teu coração. Deitei com medo, dormi com fé e acordei com força. Esse é o propósito pela qual Deus chama eu e você nessa manhã. Que você tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus, cheio do poder de Deus. E que você realmente entenda que esse processo que você está passando aí, muitas vezes por consequência daquilo que você fez, isso aí é Deus te chamando ao arrependimento, para te moldar, para te transformar, para te amadurecer e fazer de você uma nova pessoa, para enfrentar outras batalhas que virão, a qual Ele quer que você seja um guerreiro, uma guerreira, para que enfrente a caminhada da vida como realmente um filho e uma filha de Deus, porque o Senhor dos Exércitos está contigo. Deus abençoe grandemente você, sua casa, sua família, e tenha um dia abençoado em nome de Jesus.